Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós iremos trabalhar a aula número 20 do 7º ano. E o tema da nossa aula é absolutismo. Iremos ver o conceito de absolutismo e também as características dele. Primeiramente, nós temos alguns objetivos a serem atingidos com esta aula. São eles: explicar o absolutismo, identificar os poderes do rei e suas limitações, detalhar os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo, exemplificar por meio de ações de reis absolutistas no contexto político inglês, o rei Henrique VIII, e o francês, do rei Luís XIV. Muito bem, antes de mais nada, lembretezinho, pega seus materiais para a aula de hoje. O livro didático que contempla esse conteúdo, esse assunto, o caderno para fazer as suas anotações da aula de hoje, sendo ela informações que você considera importantes, mas também dúvidas que surjam no decorrer desta aula, lápis, caneta e borracha. Agora sim iremos iniciar a aula. Então, durante o processo de centralização política, algumas monarquias adotaram o absolutismo como sistema político. Mas o que é isso? Como é que funciona o absolutismo de fato? É nessa aula que nós vamos entender. Absolutismo, tratando-se de conceito. Então, é um regime político onde o monarca, o líder, o rei, ele concentra nas mãos dele poderes na área política, na área econômica e também na área militar. Por quê? Na área política, ele vai criar as leis, as regras, como que deve acontecer tudo dentro do seu país. Na área econômica, é ele quem vai determinar a moeda oficial do país e também os impostos, que é para manter toda a estrutura do Estado. E o poder militar, por quê? Ele comanda o exército. Então, ele quem vai comandar os períodos de guerra a outros reinos, que porventura seja necessário, mas também é ele quem vai comandar períodos de paz. Ele vai dizer, não, agora não precisamos mais entrar em conflito. Então, por isso, entendam que ele tem o poder absoluto. Ele meio que manda em tudo, mas ele manda sozinho? Isso não quer dizer que ele manda sozinho. O poder dele não é ilimitado, ele tem alguns limites. Por conta dos costumes, tradições do país em que ele está e também a existência de ministros. Em monarquias parlamentaristas, nós temos um parlamento em que ele exerce maior poder até que o rei. Mas nesse momento estamos falando de absolutismo, o rei, digamos assim, dá a assinatura final. Mas não quer dizer que somente da cabeça dele, das ideias dele, é que vão surgir as regras, o funcionamento do país. Então, por isso há essas limitações. Muito bem. Quais foram os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo? Foi a questão do aperfeiçoamento da imprensa, a questão da reforma protestante e a política de caça às bruxas. Então, agora nós vamos entender por etapas cada um desses fatores. O primeiro, lembram do Gutenberg, que nós estudamos ali na aula sobre o Renascimento, principalmente o Renascimento científico, cultural? Quando nós temos aquela prensa de caracteres móveis feita por Gutenberg, facilitou a criação de panfletos, jornais, livros. Então, a imprensa, ela tornou-se mais ágil e com maior acesso às pessoas. Lembrem-se que antes os livros eles eram escritos à mão por monges copistas, que basicamente eles vão escrever aquilo que a igreja vai os orientar para escrever. Agora não, o rei vai controlar essa questão
dessa comunicação. E ele vai passar por meio desta suas ações, informações em relação à sua forma de governar. Então, o aperfeiçoamento da imprensa colaborou para o fortalecimento desse rei, desse monarca, o fortalecimento desse poder absoluto. Outro fator, a reforma protestante. Lembram lá da reforma, Martinho Lutero, até coloquei a imagem dele ali, colocando as 95 teses. Muito bem. Com a reforma, aquele poder universal que tinha o Papa, ele foi enfraquecido. E há um fortalecimento do poder do rei. De certa forma, lembram quando a gente tratava sobre a questão política, a sociedade era clero, nobreza, servos? Agora isso está mudando. Embora a igreja ainda exerça um grande poder, mais da linha espiritual, ela não está mais tão ligada no poder temporal. Esse está mais nas mãos do rei, do monarca, tá? E a política de caça às bruxas. Ela foi aplicada principalmente às populações camponesas, para causar um certo pânico no campo. Os camponeses, principalmente mulheres, eram acusadas de praticar feitiçaria e acabavam sendo condenadas em fogueira ou à forca. E dessa maneira, os reis conseguiam estender a sua autoridade para as pessoas do campo. Então, essa política de caça às bruxas foi uma maneira de causar esse pânico, esse medo das populações camponesas que eram mais longe, digamos assim, de onde estava estabelecido o rei. E era uma forma dele manter o seu poder, a sua autoridade perante o seu reino. Os reis, ainda nesse conceito ali, nesse fator de caça às bruxas, eles definiram o crime de feitiçaria como de lesa majestade. O que isso quer dizer? Traição ao rei. E com essa justificativa, eles reprimiam brutalmente homens e mulheres, principalmente camponeses, né? É aquela questão de chás, ervas, esse conhecimento que de repente nem afetava tanto e ainda ajudava aquela comunidade, mas era uma maneira de o rei, aproveitando dessa autoridade, ele colocava em risco alguns líderes até dentro do campo que poderiam, de certa forma, prejudicar sua autoridade perante os demais. Então, a caça às bruxas, fator primordial também, assim como a reforma protestante, e também a questão ali da imprensa são fatores que vão fortalecer o absolutismo. Muito bem, sobre o absolutismo na Inglaterra, tá? Ela vai partir ali de 1215, consagrada pela Carta Magna ou Magna Carta, né? As ações absolutistas dos reis vão se dar principalmente no século XVI. O rei Henrique VIII, aquele rei que a gente estudou, que por conta dele há a questão do anglicanismo dentro da Inglaterra, aquela questão do divórcio que não foi autorizado pelo Papa, então ele cria a sua igreja. Ele, de certa forma, rompeu essa aliança que tinha com a Igreja Católica e torna-se um rei absoluto. Confisca as terras e os bens da igreja e ainda cria a Igreja Anglicana, tornando-se o líder e tirando o Papa de todo o poder que ele exercia dentro da Inglaterra. Então, neste sentido, o rei Henrique VIII, digamos assim, dá o pontapé inicial para se fundamentar o absolutismo dentro da Inglaterra. Mas dentro da França, o cara assim que é exemplo do absolutismo para o mundo, que melhor encarnou o absolutismo, sem dúvidas, é o rei Luís XIV.
Ele julgava e punia, ou seja, ele tinha o poder judiciário em mãos, dava ordens e fiscalizava a sua execução, de certa forma, legislativo e ainda executivo em mãos, e decidia pessoalmente pelo Estado francês. O Luís XIV, ele acumula as funções de rei e primeiro-ministro. Lembram daquele cara que geralmente ele vai representar o parlamento e vai mandar junto ao rei? Então, ali na França, o Luís XIV, ele vai assumir essas duas funções. Então, ele manda em tudo e a todos. Ele extingue o Conselho Real, que era um órgão responsável por auxiliar o rei em seu governo, e, consequentemente, é ele quem dá a última cartada, a última assinatura, o último sim ou o último não é dele. E ele agia conforme uma frase que é atribuída a ele, tá? O Estado sou eu. Ainda sobre o absolutismo na França, tem aqui uma citação que, considerando-se um representante de Deus na Terra, Luís XIV elaborou um culto à sua imagem e escolheu o Sol como símbolo de seu governo e passou a ser chamado do Rei Sol. Então percebam que ele utilizou do poder da igreja que ela exercia na mente das pessoas, dizendo que ele era um representante de Deus na terra. Então, ao não respeitar o rei, você não estava respeitando uma vontade de Deus. Consequentemente, cada vez mais ele tinha esse poder em mãos. E ainda escolhe a questão do sol como símbolo. Ele é o Rei Sol. Percebam na obra de arte ao lado, que é uma representação dele, a forma, a exuberância como ele é representado nessas obras. Lembrando que na época, nós estamos vivendo ali o período do Renascimento, grandes artistas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, entre outros, que as obras de arte representando pessoas, sejam elas da nobreza, da burguesia, também era uma forma deles mostrarem a sua autoridade, o seu poder político e econômico para o país, para as demais pessoas que não tinham condições para pagar um artista para produzir um retrato seu ou um retrato da sua família. Na próxima aula, continuarei falando para vocês acerca do absolutismo. E nós vamos entender de onde veio as teorias, os filósofos que vão explicar a importância do rei ter esse poder absoluto. Vão ter reis, aliás, filósofos que irão basear a sua filosofia na questão da igreja, da Bíblia, buscando explicar o poder do rei relacionando com Deus. Terão outros que explicarão sobre a importância de ter um líder para evitar conflitos entre as pessoas. Mas eu explico melhor na próxima aula, já estou embolando aqui no caminho de vocês. É melhor seguir passo a passo. Por isso, revisem a aula de hoje. Leiam novamente os slides. No último slide tem as referências utilizadas para fazer essa aula. Se necessário for, busquem esses textos, releiam com atenção e agora sim vocês vão para a atividade, que é uma forma de vocês mostrarem o que realmente vocês aprenderam, fixar o que vocês aprenderam e ainda entender aonde ou qual assunto que vocês precisam rever, ok? Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!